Vamos começar mais uma vez falando de Venezuela, porque o assunto ainda repercute e vai repercutir bastante ainda pelos próximos dias e a depender das próximas decisões do presidente americano Donald Trump, ainda por muitos meses. Então a gente vai trazer não só os principais fatos em relação a isso, do ponto de vista lá das falas e dos posicionamentos nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, um fato muito importante hoje. O governo americano retirou, que veio a público hoje, na verdade, isso aconteceu logo após a prisão de Donald Trump, mas hoje veio a público, inicialmente por uma reportagem do jornal americano The New York Times. E aí o que foi revelado? Que o governo americano retirou a acusação de chefe de cartel de drogas contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O motivo não foi informado. O político segue sendo acusado de ligações com o narcotráfico e continua detido em Nova York junto com a esposa Cília Flores. Hoje, a Rússia, um dos países aliados da Venezuela, diz que acolhe com satisfação a presidente interina da Venezuela. Portanto, a Rússia reconhecendo e apoiando Delcy Rodrigues, que ontem foi empossada interinamente por 90 dias, podendo ter esse prazo prorrogado por mais 90 dias. O governo russo destacou ainda que os venezuelanos devem determinar o próprio destino sem interferência externa. Só trazendo mais alguns detalhes sobre essa revelação feita inicialmente pelo The New York Times, em 2020, no final de 2020, o governo Trump, que estava ali terminando, determinou que uma organização venezuelana chamada Cartel de los Soles, Cartel dos Sóis, Cartel de los Soles, fosse considerada um grupo terrorista, um grupo de narcotráfico, um cartel de drogas. Isso no finalzinho do governo de Donald Trump. Agora, com o retorno de Trump ao poder, departamentos importantes, tanto de Justiça quanto do Departamento de Estado, acabaram também reconhecendo a existência do Cartel de los Soles e também a classificação de grupo terrorista. Tudo isso foi usado como a narrativa, a justificativa de Donald Trump para simplesmente dizer que o ataque aos navios no Mar do Caribe e agora também na captura de Nicolás Maduro, a razão era deter o chefe de um cartel de drogas. No entanto, no documento apresentado no final de semana, após a captura, então, o que foi reconhecido ali é que o Cartel de los Soles, na verdade, foi um nome, um jargão criado pela imprensa venezuelana para se referir a funcionários públicos, a funcionários do alto escalão do governo que viviam de clientelismo, de um sistema de corrupção, inclusive corrupção oriunda do tráfico de drogas, mas que não se referia a um cartel de drogas, de refino, de venda de drogas para outros países, e sim um sistema de corrupção e de clientelismo. E agora, Donald Trump está acusando Nicolás Maduro de, enfim, envolvimento com narcotráfico, mas com esse passo atrás, com essa mudança aí na narrativa. Porque, na verdade, agora não é Donald Trump que vai julgar Nicolás Maduro. Não é Donald Trump que vai dizer se ele é inocente ou culpado. É a justiça americana. E eles teriam que provar na justiça americana a existência desse cartel e que Nicolás Maduro é o chefe do cartel. Como isso seria muito difícil, então agora já há um recuo do próprio governo americano. E por falar no presidente dos Estados Unidos, Donald Trump diz que o país provou ter as forças armadas mais poderosas do planeta depois de ter capturado Nicolás Maduro em Caracas. O chefe da Casa Branca discursou hoje para deputados do Partido Republicano em Washington, nos Estados Unidos. Foi incrível, mas acredite, ninguém foi morto. Do outro lado, muitas pessoas foram mortas. Infelizmente, eu digo que eram soldados, cubanos, na sua maioria cubanos, mas muitos mortos. E eles sabiam que estávamos chegando e estavam protegidos. E os nossos não estavam. Nossos caras estavam pulando do helicóptero. E você não está protegido. E eles estavam, mas foi brilhante. A eletricidade para quase todo o país foi, bum, desligada. Foi quando souberam que havia um problema. Não havia eletricidade. Caracas disse, não tem eletricidade. As únicas pessoas com luz eram as que tinham velas. Estava simplesmente apagado. Então, de alguma forma, pegamos eles um pouco de surpresa. Mas foi brilhante taticamente.
Bom, o presidente Donald Trump segue se vangloriando da operação de captura de Nicolás Maduro, chamando de brilhante toda a operação, como vocês ouviram, ainda que seja questionado e criticado por diversos países pelo método, pela tática. Não se questiona o fato de Nicolás Maduro ser um ditador, ocupando a presidência após várias, não uma, mas várias eleições com suspeitas muito profundas de fraudes. Mas a tática, a maneira que um país invadiu o outro para capturar um presidente é que é questionado e criticado. Enquanto isso, o Brasil, vendo não só essa operação militar americana, como as ameaças de Donald Trump, tenta participar, de alguma forma, atuar nas conversas diplomáticas como uma espécie de moderador, tentando baixar um pouco a temperatura. A gente vai ao vivo até Brasília falar agora com o Túlio Amâncio, que chega aqui com a gente com as informações. Túlio, o presidente Lula ainda não conseguiu ter uma nova conversa com Delcy Rodrigues, a presidente que está à frente da Venezuela, respondendo pela Venezuela nesse momento, mas quer participar de alguma forma, como eu disse, para diminuir um pouco o momento ali de muita tensão no continente, né? Bem-vindo. Ele quer assumir uma espécie de protagonismo aqui na região, viu, Adriana? Boa tarde a você, boa tarde ao Coutinho, a todo mundo que está com a gente. Essa ligação, esse segundo contato com a Delcy Rodrigues, aconteceria hoje à tarde, tá? Por volta das 4 da tarde, era para estar acontecendo nesse momento. Mas ele foi desmarcado. Eu ainda não consegui confirmar se foi por parte do Brasil ou por parte da Venezuela, mas aconteceria agora à tarde esse telefonema para a Delcy, né? Ou o Lula receberia o telefonema dela, mas muito provavelmente ele vai acontecer amanhã, esse novo telefonema. Então foi desmarcado esse contato hoje. Por que o Lula quer assumir esse protagonismo na visão dos Estados Unidos? Porque quem está assumindo isso no entendimento do presidente, no entendimento da diplomacia brasileira, quem está assumindo esse papel é o Gustavo Petro. E o Gustavo Petro é brigão, ele está comprando a briga com os Estados Unidos. E o Lula entende que é a hora de baixar a fervura, né? Porque, não sei se vocês estão lembrados, o Trump acusou Petro também de participar de narcotráfico. Petro disse que, se for necessário, ele pega em armas, vem me pegar se você tem coragem. Foi aquela coisa toda que a gente vem acompanhando nos últimos dias. Então, o presidente Lula acha que é o momento de baixar a fervura e ele, além de conversar com a Delcy, para isso, ele quer conversar com Donald Trump. A diplomacia brasileira, o Itamaraty, já está em contato com diplomatas norte-americanos para tentar viabilizar esse novo telefonema de Lula com Trump. É mais difícil, a gente está falando do presidente dos Estados Unidos, não é do dia para a noite que se conversa com ele, mas a diplomacia está construindo esse momento para que ocorra uma nova conversa entre os dois presidentes, porque a gente tem que lembrar que isso está acontecendo num momento em que Lula e Trump passavam pelo melhor momento da relação dos dois, né? Eles que em alguns momentos acabavam atacando um ao outro pela questão comercial, depois eles acabaram aí encontrando uma química boa, como o próprio presidente Lula gosta de classificar. Então, o Lula quer evitar que essa química seja esquecida, quer manter contato com o Trump, até porque na área comercial ainda há o que negociar com os Estados Unidos. Porém, eu chamo a atenção para uma coisa, viu, Adriana e Coutinho? A diplomacia brasileira definiu o termo que o Brasil classifica agora o que aconteceu com o Maduro. Antes, os diplomatas diziam que era uma captura, antes falavam em invasão, mas agora está definido pela diplomacia brasileira que é para chamar de sequestro o que aconteceu com Nicolás Maduro. Tanto é que, pela primeira vez, isso foi usado por um representante do governo brasileiro na reunião da Organização dos Estados Americanos, a OEA, hoje. O embaixador representante do Brasil disse que Nicolás Maduro havia sido sequestrado. Então, não foi coisa que saiu da cabeça do embaixador, diplomata não faz nada de improviso, é uma decisão de governo chamar o que aconteceu com Nicolás Maduro de sequestro. Adriana e Coutinho. Túlio, e a gente tem exatamente esse trecho do qual você está falando, o Conselho Permanente da Organização dos Estados Unidos
reunido em Washington tratando da Venezuela, o Brasil, representado pelo embaixador Benoni Belli, e o diplomata condenou a ação militar dos Estados Unidos e disse o seguinte: bombardeios no território da Venezuela e o sequestro do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e ameaçam a comunidade internacional com um precedente extremamente perigoso. Agressões militares conduzem a um mundo em que a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo. Não podemos aceitar o argumento de que os fins justificam os meios. Esse raciocínio carece de legitimidade e abre a possibilidade de conferir aos mais fortes o direito de definir o que é justo ou injusto, o que é certo ou errado, e de ignorar as soberanias nacionais, ditando as decisões que devem tomar os mais fracos. O Túlio, quando o governo, então, decide, aí, a diplomacia decide que o nome, a palavra que vai ser dada à captura de Maduro é sequestro, de alguma forma, embora o Brasil queira baixar a fervura, baixar a temperatura, de alguma forma, essa denominação coincide com o que Maduro disse diante da justiça americana ontem, de que é um prisioneiro de guerra, né? Foi sequestrado e é um prisioneiro de guerra dos Estados Unidos. Agora, só para a gente concluir, Túlio, o governo brasileiro, nesse momento, preocupado, claro, com os efeitos que a ação de Trump, que as ameaças de Trump têm do ponto de vista diplomático, da geopolítica para a América Latina, mas também com uma preocupação, digamos assim, interna, doméstica, que é a eleição de outubro desse ano. O efeito que isso pode ter politicamente na eleição de outubro, uma vez que, ainda que a química seja boa entre Lula e Trump, o presidente americano é muito mais fácil ele apoiar um nome da direita do que declarar um apoio político a uma reeleição do presidente Lula. Então tem uma preocupação no quanto isso vai representar ou uma guinada, né, um fim dessa química e uma guinada de Donald Trump, ou se haverá de alguma forma, uma neutralidade, se a química vai ser suficiente para que haja uma neutralidade ou um apoio declarado à direita, mas sem grande envolvimento do presidente americano Donald Trump, né? A neutralidade é o melhor dos sonhos, tá, dentro do governo, porque o presidente Lula, segundo os auxiliares aqui no Planalto, ele tem consciência de que Trump não irá apoiá-lo nas eleições, porque os Estados Unidos têm uma nova estratégia, né, na sua diplomacia, na sua relação internacional, de domínio no hemisfério, no nosso hemisfério, né, e principalmente de olho na América Latina. E essa ação, esse novo jeito Trump de lidar com a América Latina, que foi já divulgado e publicizado desde o começo de dezembro, tem tudo a ver com a interferência dos Estados Unidos de formas diferentes em cada um desses países. A Venezuela, petróleo, por causa do Maduro, vamos pegar o Maduro e com a Delcy negociar. No Brasil, como não há nenhum motivo que enseje qualquer ato tão radical, a preocupação do presidente Lula e do governo é, de fato, com as eleições. De que forma o Trump pode interferir nas eleições, apoiando um candidato de direita, de extrema-direita. Se for só isso, Lula disse a ministros que, ok, tudo bem, faz parte do jogo, mas se for atuar de uma forma nos bastidores, a movimentar esse tabuleiro eleitoral de uma forma que atrapalhe a campanha do presidente Lula, aí isso preocupa. Então, por isso que Lula vai trabalhar muito com esse contato que ele pode ter direto com Trump. O governo ainda aposta num encontro dos dois, presencial, uma visita de chefe de Estado, a ser definido se será Trump vindo ao Brasil ou Lula indo aos Estados Unidos. Aposta muito nisso no primeiro semestre, para garantir pelo menos a neutralidade de Trump nas eleições, para mostrar que Lula, que a esquerda brasileira não é inimiga e sabe trabalhar com o pragmatismo. Essa é a intenção do presidente, Adriana. Tá certo, Túlio. Obrigada pelas suas informações, viu? Bom trabalho aí. Para vocês também.